Você está em uma cidade onde o céu não existe mais. O ar é pesado, cinza, quase sólido. As ruas são apenas corredores estreitos entre pilhas de metal e concreto corroído. Não há sons de pássaros nem vento. Só o zumbido distante de máquinas e telas. É nesse cenário que a realidade começa a perder. Não por ser insuportável, mas por ser insuficiente. Quando tudo o que é concreto desaba, buscamos abrigo no simbólico. E, às vezes, esse abrigo ganha nome, cor, comandos e recompensas. Ele se transforma num lugar onde tudo pode ser controlado, conquistado, refeito. Um mundo onde a dor é mutável, os fracassos têm replay e a identidade, uma questão de escolha. Essa é a atmosfera de jogador número 1. Um futuro distópico onde a única coisa que ainda funciona é a ilusão. A Terra está devastada, mas o Oasis, um universo digital criado por um gênio excêntrico, oferece não só escapismos, mas propósito. E é aí que a armadilha se esconde. Quanto mais perfeita é a simulação, mais insuportável se torna o real. O que realmente estamos tentando evitar? O fracasso do mundo ou o fracasso de sermos humanos? Ao seguir o personagem Wade Watts, percebemos que a busca pela verdade não é apenas contra um sistema, mas contra algo muito mais íntimo, nós mesmos. Antes do oásis, havia o colapso. O planeta foi devastado por crises ecológicas, sociais e econômicas. As cidades viraram ruínas verticais conhecidas como pilhas, torres improvisadas de trilhos desempilhados, onde famílias inteiras viviam em condições precárias. O ar era irrespirável, a escola digital, o toque humano escasso. Nesse cenário, sobreviver se tornou o único objetivo e o futuro, uma ideia vaga demais para ser desejado. Foi nesse vazio que o Oasis floresceu. Criado inicialmente como um jogo, o sistema evoluiu para um universo paralelo, onde as pessoas podiam estudar, trabalhar, socializar. Tudo com avatares, sem sair de casa. Um planeta novo, limpo, vibrante e maleável, acessado por óculos e luvas sensoriais. Não era só escapismo, era reinvenção. Mas a popularização da simulação trouxe consequências silenciosas. O mundo real foi se tornando cada vez mais irrelevante. As estruturas físicas se deterioravam enquanto bilhões gastavam seus dias em códigos e pixels. O livro nos mostra que, às vezes, não fugimos apenas da dor, mas também da responsabilidade. E quando isso acontece, o real se torna um lugar abandonado por dentro. No Oasis, todos podem ser qualquer coisa. Wade, que mal consegue comer direito no mundo real, ali é Parsifal, habilidoso, respeitado, quase lendário. Ele se sente valorizado pela primeira vez, e isso vicia. Cada ponto ganho, cada item conquistado, reforça a ideia de que ele está no controle. Mas é um controle domesticado porque ele nunca deixa de ser uma peça dentro do jogo de outro alguém. James Halliday, o criador do Oasis, deixou um desafio para encontrar um Easter egg escondido dentro do sistema. Quem vencer herda sua fortuna e o controle total da plataforma. Isso gera uma febre. Milhares passam a vida inteira buscando pistas, mergulhados em referências dos anos 1980, tentando se provar dignos. Mas o que está em jogo não é apenas um prêmio. É a promessa de relevância no mundo que deixou de oferecer significado. O paradoxo é cruel. Quanto mais livre o avatar, mais aprisionado o humano. A falsa liberdade digital funciona como um espelho distorcido. O livro expõe, com precisão incômoda, como a tecnologia pode nos dar a sensação de movimento enquanto nos mantém estagnados. A ilusão do controle é talvez a armadilha mais eficaz da era virtual. A virada acontece quando Wade se vê ameaçado pela IOI, uma megacorporação que também quer controlar o Oasis.
Para eles, o sistema não é refúgio, é negócio. A simulação é tratada como produto e a liberdade dentro dela como fachada para lucro. Quando Wade percebe que os jogadores estão sendo caçados, que suas identidades reais correm perigo, ele entende que não há mais separação segura entre o digital e o concreto. É nesse ponto que a ficção se mistura com a realidade que conhecemos. O livro levanta uma questão incômoda. Quem lucra com a nossa fuga? O conforto das redes, dos jogos e das simulações é vendido como autonomia, mas muitas vezes serve para nos tornar consumidores previsíveis, rastreáveis e manipuláveis. Wade precisa deixar o avatar e assumir riscos reais para proteger o que ama. Essa travessia é o centro ético da história, encarar o mundo como ele é, com todos os seus perigos e contradições. E você? Já sentiu que algo que parecia te libertar estava, na verdade, te afastando de si mesmo? Ao se aproximar do final da jornada, Wade descobre que vencer o jogo não é a vitória definitiva. No mundo real, ele ainda é um jovem vulnerável, com feridas que o avatar não cura. Mas algo muda. Ele agora compreende que nada que importa de verdade pode ser simulado. O amor por Artemis, que começa no virtual, exige encontros reais, falhas, escolhas sem script. O livro começa a mostrar o preço do reencontro com o real. O tempo desacelera, a vida volta a ter textura. As emoções, antes mediadas por algoritmos, agora são atravessadas pelo corpo. E isso é assustador, mas também libertador. Ao sair do oásis para viver um amor verdadeiro, Wade está dizendo: prefiro a imperfeição viva à perfeição morta. Esse capítulo ecoa um chamado silencioso de toda uma geração, o desejo de voltar para algo que nunca chegou a ser vivido plenamente. A experiência real, com seus silêncios, dores e imprevistos, pode até ser menos confortável, mas carrega um tipo de presença que nenhuma simulação consegue replicar. No desfecho, Wade ganha o controle do Oasis, mas ao invés de tornar outro Halliday, ele toma uma decisão simbólica. O sistema será desligado 2 dias por semana. É uma escolha que, por si só, rompe com a lógica da dependência. Ele entende que a missão não é aperfeiçoar a simulação, mas reconstruir o que foi esquecido fora dela. Essa escolha é o verdadeiro final do livro. Não há utopia nem promessas de redenção imediata. Só a responsabilidade de viver no mundo como ele é, cheio de falhas, mas também de possibilidades. Wade agora sabe que as conexões reais não podem ser clicadas, que a esperança não está em fugir, mas em ficar. Jogador número 1 termina com uma esperança madura, não na tecnologia, mas na coragem de recomeçar. No silêncio após o barulho digital, no toque após anos de distância, na decisão diária de olhar nos olhos, mesmo que isso doa, mesmo que isso exija. Não existe um mundo perfeito, mas existe um que respira, que reage e que nos atravessa, mesmo quando não queremos. Jogador número 1 não é apenas sobre tecnologia ou jogos. É sobre um tempo em que fugir parecia mais seguro do que ficar. Só que toda fuga cobra um preço, aquilo que deixamos de sentir, de tocar, de viver. Wade descobriu que o verdadeiro prêmio não era o controle do oásis, mas a consciência de que viver existe presença, e presença não se programa. Ela é crua, imperfeita, estável, mas também é o único lugar onde algo verdadeiro pode acontecer. A grande travessia não é vencer um jogo, mas escolher ficar. Ficar com o incômodo, com o risco, com o imprevisível, porque é só ali que há encontro real. Wade entendeu isso e, ao final, não apenas venceu, ele voltou a ser humano. Talvez essa seja a pergunta que o livro nos deixa como espelho. O que em você ainda resiste à anestesia? Ou melhor, quem é você sem o seu avatar? Quem tiver interesse em se aprofundar na obra, o link para o livro está no primeiro comentário fixado. E aproveito para informar que foi feita uma adaptação do livro para o filme
também chamado Jogador Número 1, com direção de Steven Spielberg. Vale muito a pena assistir. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilhe com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!